Olá pessoal, hoje eu vou falar a respeito desse livro aqui, Esquerda e Direita, do Murray Rothbard. Esse autor que é um autor também da Escola Austríaca de Economia, é um autor libertário, aí um dos pais do anarcocapitalismo. Para quem não entende o que significa isso, os libertários defendem a abolição total do Estado. Então eles defendem que o Estado não precisa existir nem na forma mínima, como alguns autores da escola austríaca defendiam, como por exemplo o próprio Ludwig von Mises, que eu acredito que seja o maior expoente dessa linha de pensamento econômico. Bom, aqui o Rothbard vai trazer uma coisa muito interessante. Para quem não sabe, esse livrinho aqui, na verdade, foi publicado na década de 60 no formato de um artigo. Hoje em dia é um livro de bolso que dá para ler de uma vez só, bem tranquilo, e também é fácil de achar na internet. O Rothbard, ele vai falar aqui que os libertários, eles estão no espectro político posicionados à esquerda. Pasmem. Eu também fiquei um pouco encucada com o que ele falou aqui, mas achei que até faz um certo sentido. Não concordo com tudo, mas acho que faz algum sentido. Bom, ele vai falar que os libertários, eles estão errados em fazerem alianças com conservadores, porque os conservadores, eles defendem a velha ordem, segundo Rothbard. E essa velha ordem é composta aí pelo Estado. Então, a mentalidade conservadora é antirrevolucionária, enquanto a mentalidade dos libertários seria revolucionária, porque ela gostaria de modificar essa questão do Estado, inclusive até mesmo extinguindo a sua existência. E aí ele vai trazer um histórico a respeito disso, falando a respeito das revoluções liberais, como a Revolução Francesa, por exemplo, em que a gente tinha a divisão de esquerda e direita, sendo que a direita era conservadora e a esquerda era que queria mudar o status quo. Então, que queria mudar, por exemplo, a questão da igreja, né, da predominância da igreja, da predominância da monarquia, das sociedades divididas em castas. Ele vai dizer que então os libertários estariam à esquerda desse espectro ideológico. Só que quando ele fala sobre isso, né, ele se esquece que os conservadores não são contra mudanças, né? Os conservadores, eles apenas são a favor da prudência nas mudanças. Mas o Rothbard parece que ele teve uma briga com alguns conservadores, então isso justifica o que ele diz aqui nesse livro. Uma coisa que ele vai falar também, que é muito interessante, isso o Mises já dizia, era que essas doutrinas coletivistas de direita, ele fala que são de direita, tá? Doutrinas fascistas, nazistas e etc., elas sempre tiveram apoio de figuras importantes no cenário econômico. Então, as grandes empresas, elas apoiavam essas doutrinas. Por quê? Porque esse tipo de governo, nele não existia o livre mercado, existia o capitalismo de compadrio, né? O capitalismo de Estado. Então, que essas empresas, elas se beneficiavam disso. Inclusive, ele vai falar a respeito aqui do New Deal, que foi uma doutrina dos Estados Unidos, econômica, que deu diversos incentivos para empresas, né? E ele fala que isso aqui é uma aliança dessas empresas, é uma aliança de grandes corporações com o Estado e em desfavor da liberdade, em desfavor do livre mercado. E isso é muito interessante da gente observar, porque, por exemplo, a gente está vivendo aí esse momento das eleições americanas, e se vocês forem ver, os maiores doadores das campanhas dos democratas foram grandes corporações, grandes indústrias. Então, qual o interesse que grandes indústrias teriam em contribuir com governos tidos como governos de esquerda? Essas indústrias têm esse interesse
porque elas não têm interesse no livre mercado, elas têm interesse no capitalismo de compadrio, que é esse capitalismo em que o Estado beneficia algumas empresas em detrimento, claro, dos pequenos empresários, né, dos micro e pequenos empresários, que é o que acontece hoje no Brasil também. E aqui ele vai trazer uma questão que é bem controversa, eu acredito que a maioria dos libertários de hoje em dia não concordaria com isso. Ele vai falar que, inclusive, existem semelhanças entre o marxismo e o libertarianismo. Por quê? Porque o Marx, ele também defendia, no final das contas, a eliminação total do Estado. Contudo, o meio pelo qual Marx diz que gostaria de eliminar o Estado é um meio que está equivocado, um meio que jamais seria possível fazer isso. Que ele dizia que, então, o capitalismo deveria se desenvolver até o seu máximo ponto possível, e o capitalismo que Marx dizia que é o capitalismo de livre mercado, só que isso a gente sabe que não aconteceu até hoje, né? O capitalismo sempre tem como de andar mais para frente, mas o Marx acreditava que o capitalismo iria se desenvolver de uma forma tão grande até o ponto em que a gente teria o socialismo, que seria o Estado tomando conta de tudo, o Estado expropriando a propriedade privada, e depois a gente teria a eliminação do Estado. Só que como que a gente teria a eliminação do Estado depois da expansão total do Estado? Isso ele nunca explicou. Então ele vai dizer que os marxistas têm pontos em comuns com os libertários, porque ambos querem a eliminação total do Estado, para no final dizer que os libertários deveriam, pasmem, liderar a esquerda. Então, o Rothbard, ele tinha uma noção muito diferente do que os libertários de hoje têm a respeito do posicionamento dessa doutrina no espectro político e ideológico. Se vocês não leram, leiam ainda que não concordem, como eu não concordei com essa questão. Achei que algumas coisas fazem sentido, outras não fazem o menor sentido, até porque os conservadores, apesar de lutarem contra a mentalidade revolucionária, que é a mentalidade de se destruir tudo para se reconstruir, eles não são contra todos os tipos de mudanças, né? Mas vale a pena a leitura, e comentem aqui o que vocês acharam.